Bom, obrigado a todos pela paciência aí, e gostaria de agradecer ao doutor Amorim pelo convite em participar desse congresso no Hemorrio. É, a minha, a minha talk vai ser sobre a doença falciforme, principalmente sobre a eritrostaferes como terapia de transfusão. Vou falar um pouco das indicações e dos guidelines. Bom, a doença falciforme, como vocês sabem, ela é uma doença genética hereditária recessiva, no qual o indivíduo ele tem ausência de duas cópias de um gene mutante para a produção da hemoglobina. Essa anormalidade na molécula da hemoglobina faz com que os glóbulos vermelhos adotem uma forma alterada, uma forma rígida, na forma de um shape alterado de meia-lua, né? Essa forma alterada dessa molécula, ela induz então um processo de hemólise que vai resultar também numa vida mais curta dessa hemácia, e essa deformidade também ela causa severas complicações na parede endotelial, causando diversas complicações ao paciente de doença falciforme. Um marcador dessa doença, ela é principalmente a dor, que na verdade é pelo qual o paciente ele busca pelo pronto atendimento nas unidades hospitalares, né? Normalmente essa dor ela é acompanhada de um quadro isquêmico, ela pode ser secundária a uma crise vasoclusiva e ela também pode estar presente para o resto da vida desse paciente, infelizmente. Então aqui nesse diagrama temos como exemplo, por exemplo, locais onde esses pacientes têm complicações devido à crise vasoclusiva, devido a alterações da parede endotelial, e essas complicações elas podem acompanhar esse paciente através da vida, porque infelizmente não existe muito tratamentos para a doença falciforme. Em relação à baixa oxigenação, ela é causada principalmente por uma oclusão vasoclusiva. Então, em relação a isso, se tem principalmente o acidente vascular cerebral, a síndrome torácica aguda, a necrose vascular, o priapismo, aquelas úlceras de perna, elas são características dessas complicações. Como que se trata esses pacientes nos dias de hoje? Quais são as terapias disponíveis para tratamento da doença falciforme? O que se tem hoje para tratar são chamados de tratamentos convencionais, tanto para pacientes pediátricos quanto pacientes adultos. Esses tratamentos convencionais, eles basicamente à base de antibióticos, à base da vacinação, porque é um grupo de pacientes extremamente susceptíveis a infecções. Temos também os tratamentos que são chamados de modificadores da doença, onde se entra a hidroxureia, onde se entra o voxelotor, onde se entra o crizanlizumab, as terapias de transfusão. E temos as opções curativas, que são a base dos transplantes e da terapia gênica. Então, basicamente, esse paciente ele passa por esse fluxo, uma vez diagnosticado, ele entra no tratamento padrão, que é através dos antibióticos, das vacinas. Se ele tem uma crise emergencial, ele vai para a emergência, ele recebe transfusão. Se ele é um paciente sintomático crônico, ele vai ser indicado hidroxureia. E quando esse paciente não responde à hidroxureia ou uma das outras novas drogas recentemente em trials, o que acontece? Esse paciente vai passar para transfusão crônica. Normalmente, existe um percentual que varia de 15% a 25% de pacientes que não respondem, principalmente à hidroxureia, e necessita de transfusão crônica. Em relação às terapias de transfusão, qual que é o objetivo dessa terapia de transfusão e quais são as modalidades disponíveis na terapia de transfusão? A terapia de transfusão ela é uma terapia modificadora da doença para o tratamento e prevenção de complicações agudas e crônicas da doença falciforme. Ela pode ser administrada através de uma transfusão simples, através
de trocas, e essas trocas elas podem ser classificadas em troca manual e a troca automatizada, também chamada de eritrocitaferes. O paciente pode apresentar complicações na transfusão? Sim. Esse paciente ele pode ter aluninização, ele pode ter sobrecarga de ferro, ele pode ter uma reação hiperhemolítica transfusional, é, ele também pode, embora não aceitável nos dias de hoje, pode ter uma infecção relacionada à transfusão. Esse não aceitável é devido ao controle dos bancos de sangue. Então, nos dias de hoje, não é aceitável que um paciente tenha uma infecção relacionada à transfusão por contaminação. Qual é o objetivo da terapia de transfusão? O objetivo da terapia da transfusão, o objetivo comum dessa terapia é fazer com que o paciente consiga ter um nível de hemoglobina S em torno de não mais do que 30% do total de hemoglobina. Claro que isso é variável na prática clínica, vai depender de quadro para quadro, mas a recomendação internacional é que a hemoglobina S seja baixada para 30%. Dentre esses objetivos está principalmente melhorar a capacidade de transporte de oxigênio pelo aumento da quantidade de hemoglobina A, também vai ter diminuição da viscosidade sanguínea, pelo aumento da saturação do oxigênio e diminuição do percentual de hemoglobina S, e uma supressão da produção de glóbulos vermelhos que contêm a hemoglobina S, pelo aumento da oxigenação tecidual. Essa supressão ela é momentânea, né? Ela é determinada por um certo período de tempo. Quais são, então, como que essas transfusões elas se diferenciam de uma à outra? Ou seja, você tem três modalidades de transfusão que você pode prescrever. Você tem uma transfusão simples e as transfusões de troca, que são manual, e a eritrocitaferes, ou troca automatizada. Quais são as vantagens e desvantagens de uma em relação à outra? Então, em um quadro comparativo, nós vamos falar primeiramente aqui da transfusão simples. A transfusão simples, né, é uma transfusão onde esse paciente ele vai receber hemácias de doadores normais, mas ele não faz a retirada de hemácias da hemoglobina S. Então, é uma transfusão em que você não controla a isovolemia desse paciente, ou seja, se você não remove a hemoglobina S desse paciente, você pode causar um aumento do volume intravascular. Então, esse paciente pode ter outras complicações devido à sobrecarga desse volume. Você também não controla a viscosidade sanguínea desse paciente, você não tem um controle sobre a sobrecarga de ferro, porque você está adicionando mais volume, mais sangue nesse paciente. Então, um paciente que faz terapia de transfusão simples, normalmente é um paciente que, após determinado número de transfusões, ele vai requerer quelação. O hematócrito final, a hemoglobina S final, também não é controlada, ou seja, é um procedimento que tem um tempo relativamente longo, e o que acontece é que esse paciente acaba voltando em um período curto de tempo para uma nova transfusão. Então, acaba que a eficácia da transfusão simples ela não é relativamente boa, ela não é boa. E aí nós temos as transfusões de troca. Na troca manual, você vai retirar, onde você retira a hemoglobina S, você coloca uma hemoglobina, uma hemácia de doador normal. Você não controla muito a isovolemia final, porque você não é preciso, digamos assim, mas se tem um controle da viscosidade sanguínea mais adequada, porque você está retirando a hemoglobina S desse paciente, esse paciente ainda pode requerer a quelação, devido ao fato de que você não tem um controle preciso do hematócrito final e da hemoglobina S final. É um procedimento mais curto em relação à transfusão simples, e o benefício da troca manual para o paciente, ele acaba o espaçamento entre procedimentos para aqueles pacientes que estão em regime de transfusão crônica,
esse paciente acaba tendo um espaço maior entre 21 a 34 dias. Então, em relação à transfusão simples, ela acaba sendo mais benéfica para o paciente, digamos assim. E nós temos a troca automatizada ou a eritrocitaferes, onde se usa uma máquina para, para, para fazer esse procedimento de transfusão. Nessa modalidade de transfusão, então, você controla a isovolemia desse paciente, você controla a viscosidade desse paciente. A sobrecarga de ferro, ela pode ser mais controlada pelo fato de que você vai saber de uma forma precisa o hematócrito e a hemoglobina S final. Então, esse paciente, após você estabilizar ele consequentemente você ter a possibilidade de ser retirado daquela ação. A sobrecarga de ferro é uma das maiores causas de morte em pacientes adultos com doença falciforme, lembrando a vocês. E é claro que aqueles pacientes que começam na troca automatizada, que vêm de uma vida na troca manual ou na transfusão simples, eles vão precisar de mais tempo para serem digamos assim, estabilizados e, dessa forma, ser retirado daquela ação. Não é uma coisa que vai acontecer após o primeiro, segundo ou terceiro procedimento de troca automatizada. Muitas vezes requer até de 3 a 6 meses para que isso aconteça. Por isso que é importante, se você tiver a oportunidade e tiver que tratar seu paciente já na pediatria com a troca automatizada, o hematologista adulto vai te agradecer, porque esse paciente, se ele precisa de transfusão para a vida até o momento, quando ele chegar na fase adulta, ele vai ter uma preservação de órgãos muito melhor do que pacientes que passam pela troca manual ou pela transfusão simples. A eritrocitaferes, todos esses dados que eu estou mencionando para vocês, eles são dados que são é, é, publicados em uma base de 3 a 15 publicações na literatura, em estudos comparativos de troca automatizada com a troca manual ou a transfusão simples. O que se observa é que a eritrocitaferes, ela rapidamente remove a hemoglobina S e tem a possibilidade de substituir por uma hemoglobina normal, de uma forma mais rápida. Ela controla a sobrecarga de ferro e a viscosidade sanguínea, e ela tem como eu falei, ela tem um controle mais preciso do hematócrito e da hemoglobina S final, além de controlar de uma forma melhor a isovolemia. Como exemplo de uma dessas publicações, recentemente tivemos esse trabalho publicado por um grupo da Arábia Saudita, em que essa médica faz um estudo comparativo entre a eritrocitaferes e a transfusão de troca manual no centro dela. Esse estudo ele foi um estudo observacional retrospectivo que foi conduzido por pacientes com doença falciforme entre 2015 e 2019 em Riad, na Arábia Saudita. O objetivo desse estudo foi comparar a troca automatizada com a troca manual em relação à sua segurança e à sua eficácia. Para isso, ela utilizou dados de 20 pacientes adultos que estavam em transfusão regular. 11 desses pacientes receberam a eritrocitaferes, um total de 157 procedimentos, e 9 pacientes receberam a transfusão manual, um total de 187 procedimentos. Ela avaliou a hemoglobina S e o hematócrito final, pré e pós-transfusão, outros parâmetros como a duração do procedimento, intervalo entre procedimentos e efeitos adversos. Aqui nesse quadro, ela demonstra quais foram as principais indicações tanto para a eritrocitaferese como para a troca manual. Esses pacientes eles receberam tanto a eritrocitaferese ou a troca manual para a profilaxia de AVC,
para síndrome torácica aguda, para crise vaso-oclusiva, algumas grávidas que necessitaram de transfusão durante o período gestacional e também para crises de priapismo. Aqui, o intervalo entre sessões, em uma comparação, demonstra que aqueles pacientes, que foram 9 pacientes da troca manual, tiveram uma média de 48,5 dias entre intervalo entre procedimentos, ao passo que pacientes do grupo da eritrocitaférese teve um intervalo de 73 dias entre intervalos entre procedimentos. A pré-hemoglobina, tanto da eritro quanto da troca manual, foi baseada no mesmo valor, da eritrocitaférese em torno de 54 e da manual em torno de 56. E pós-procedimento, o grupo da troca manual de 56, ela conseguiu abaixar para 47 de hemoglobina S. Claro que eu estou falando de uma média entre os 9 pacientes e uma média dos 187 procedimentos. E do grupo da eritrocitaférese, ela conseguiu abaixar de 54 para 24,5 de hemoglobina S pós-procedimento. E é por isso que isso reflete no intervalo entre procedimentos, que foi de 73 dias, foi maior, foi espaçado do que o cohort da troca manual. Em termos de efeitos colaterais, nenhum desses pacientes, tanto da manual quanto da troca automatizada, tiveram aloimunização. Dos 11 pacientes da eritrocitaférese, apenas um fez uso de quelante. Dos 9 pacientes da troca manual, 5 faziam uso de quelantes. A conclusão do autor é que, comparado à troca manual, a eritrocitaférese foi mais eficiente em reduzir a hemoglobina S e também reduzir as complicações relacionadas à doença falciforme, com um longo período, um longo intervalo de tempo entre visitas ao hospital destes pacientes. Apesar desses pacientes da eritrocitaférese utilizar um número maior de bolsas transfundidas, os níveis de ferritina foram melhor controlados e não se teve nenhum aumento do risco de aloimunização nesses pacientes. É claro que vale ressaltar o papel secundário do laboratório, do controle de genotipagem, de fenotipagem, do controle de captação dos doadores para que esse resultado tenha sido obtido. Então, é uma logística que é montada para que isso aconteça. Existem limitações na eritrocitaférese? Sim, existem limitações. Em relação à segurança do sangue, é uma limitação que acaba sendo diminuída, essa limitação, porque a segurança tem aumentado, tem sido aumentado, foi aumentado drasticamente ao longo dos anos, então por isso que é inadmissível um sangue contaminado de qualquer espécie a ser transfundido em um paciente. Então, os maiores riscos em relação à eritrocitaférese são o quê? A sobrecarga de ferro, porque ainda existe a possibilidade da sobrecarga de ferro, como eu falei, pacientes que muitas vezes são transfundidos pela troca manual ou pela transfusão simples pela vida, uma vez que esses pacientes passam a receber eritrocitaférese, vai levar um tempo para que ocorra uma diminuição dessa sobrecarga de ferro. Outro risco é a aloimunização de anticorpos, que também é possível. A quantidade de sangue é uma limitação, porque você precisa transfundir mais sangue, o que aumenta de 1,5 a 3 vezes, né? Então, você tem um aumento de unidades de bolsa transfundidas, mas se você fizer um estudo, ou se você calcular isso ao longo do ano, você vai ver que não tem diferenças entre a troca manual. É só você pensar que, poxa, meu paciente está na troca manual, ele volta aqui a cada 2 semanas, eu dou 2 bolsas para ele. Agora, se eu conseguir controlar o meu paciente para que ele volte nesse hospital a cada 5, 6 semanas, ele vai utilizar 6 bolsas, vamos falar assim, mas calcula o valor de bolsas utilizadas no ano.
Ou seja, o seu paciente na troca manual, a cada 10 dias, ele está batendo no hospital com uma nova crise. Então, ele vai ter que tomar outras, mais 2 bolsas. Quando você faz um cálculo em 12 meses, em 24 meses, você vai ver que não existe diferença entre número de bolsas utilizadas na manual e na automatizada. Então, a princípio, nós não devemos, ok, eu tenho que usar 6 bolsas agora, e na troca manual eu uso apenas 2, 4, né? Mas quando você faz esse cálculo no ano, você vai observar essa diferença. O que vai impactar e o que você deve lembrar é a qualidade de vida do seu paciente, porque ele vai estar voltando com automatizado, ele pode voltar a cada 6, 7 semanas, né? Tem médico que consegue passar o paciente a voltar a cada 8 semanas. Então, isso é fantástico. E o que os guidelines internacionais determinam em relação a eritrocitaferes? Vamos falar da ASFA, né? Do guia americano, e também a base do ASH, tem a mesma, ou do NICE. O que essas recomendações desses guias eles falam? Que a eritrocitaferes ela é a primeira linha de tratamento, ou seja, categoria 1, recomendação 1A, para a profilaxia de AVC e também para prevenção de AVC agudo, que na verdade é uma categoria 1C. Mas a eritrocitaferese também ela desempenha um papel importante para tratamento da síndrome torácica aguda, para tratamento das crises vasoclusivas recorrentes. Na gravidez, apesar da gravidez ainda ser uma categoria 2 nos guias internacionais de baixa recomendação devido à não existência de ensaios clínicos randomizados por hora, ainda a transfusão é uma das únicas ferramentas disponíveis para os médicos tratar pacientes grávidas, porque essas pacientes não podem fazer utilização de hidroxureia ou de outro medicamento disponível no momento para tratamento da doença falciforme. Então, mediante uma crise, ela tem que fazer transfusão. Se essa transfusão vai ser profilática ou vai ser uma transfusão apenas em demand, né? Vai depender do paciente, do quadro do paciente, e essa questão da profilaxia é uma questão que ainda está em estudo. Já temos alguns estudos avançados e outros que estão surgindo agora que vão responder melhor essas perguntas. Em termos de complicação de doença falciforme, a utilização da eritrocitaferes. Esse gráfico demonstra para vocês, né, quais são as maiores complicações da doença falciforme, e vocês podem observar, isso é um review de 55 publicações que identificaram todas essas complicações desses pacientes. Em geral, essas complicações podem levar o paciente a pelo menos 7 dias de internação por evento no hospital. Então, são as crises vasoclusivas, complicações renais, dor crônica, por exemplo, sobrecarga de ferro, síndrome torácica aguda, o próprio AVC, priapismo. Então, as úlceras de perna são complicações gravíssimas desses pacientes e quando ocorrem, esses pacientes podem ficar no mínimo 7 dias, uma semana internado para tratamento. E é claro que isso consome muito do sistema público, né? Eu só vou falar de algumas dessas complicações. Vamos falar do AVC. No AVC, ele ocorre tanto em crianças como adultos. A média aí é em torno de 7,7 anos. E esse gráfico de barra à sua direita, ele demonstra a incidência de AVC em pacientes com doença falciforme, comparados com a população normal. Então, ou seja, paciente falciforme aqui em verde, essa barra em verde demonstra a probabilidade muito mais alta, né? A incidência de AVC é muito mais alta na população falcêmica do que na população geral. Aqui também um estudo que demonstrou que a cada 35 pacientes com doença falciforme que teve AVC,
67% desses pacientes tiveram AVCs recorrentes na ausência de terapia de transfusão. Então, é por isso que o ASFA, assim como o ASH, estabelece que a eritrocitaferes ela é definida como primeira linha de tratamento para o AVC, para a profilaxia de AVC. E também os guias internacionais recomendam a terapia de transfusão crônica para a prevenção do AVC primário em crianças com o Doppler transcraniano anormal, na prevenção da recorrência desses AVCs. Isso foi demonstrado através desse ensaio clínico, que é o randomizado, que foi o STOP. Esse estudo foi feito em crianças de 2 adolescentes até 16 anos, falcêmicos ou talassêmicos. Esses pacientes eles tinham Doppler transcraniano anormal, então eles eram mais condicionados a ter AVC, e as terapias transfusionais elas reduziram o risco dessa ocorrência em mais de 90% nessas crianças com que tinha, na verdade, esse exame de Doppler alterado. Então, é por isso que tanto a ASH quanto a ASFA, ela coloca a eritrocitaferese como primeira linha de tratamento. Aqui nós temos uma outra complicação, que são as dores e as crises vasoclusivas. Esse estudo demonstra de 13 pacientes com doença falciforme entrou em um programa de eritrocitaferese entre 1998 e 2008. 7 desses 13 pacientes receberam a eritrocitaferese para dor dessas crises vasoclusivas. Então, e foi acompanhada durante 5 anos. Aqui vocês têm, por exemplo, esses pacientes, vou citar esse paciente número 1. Antes da eritrocitaferese, esse paciente tinha 16 crises vasoclusivas, teve 16 crises vasoclusivas no período de 5 anos. Após começar a eritrocitaferese, diminuiu para 4 crises, num período medida em um período de 101 meses. Então, aqui um outro paciente, o número 11, tinha 10 crises vasoclusivas antes da eritrocitaferese, e após a eritrocitaferese só teve uma crise vasoclusiva registrada num período de 2 anos. Então, é bem significativo o efeito positivo nesse caso. Ainda assim, esse médico, vou falar um pouco da experiência aqui do Reino Unido. Isso é um hospital em Londres, o Homerton. Esse médico ele fez esse trabalho com 23 pacientes que tinham várias crises vasoclusivas, eram crises regulares, e ele colocou esses 23 pacientes na eritrocitaferese e acompanhou eles por 5 anos. E o que ele verificou? Primeiro, a redução da utilização de serviços hospitalares. Então, assim, após começar a eritrocitaferese, no primeiro ano, você teve 20% de redução do hospitalar, porque esses pacientes ainda tiveram uma redução de crise de 20%, e após 5 anos, uma redução de quase 80% dessas crises nesses pacientes. E aqui do seu lado direito é quanto cada crise dessa custa para o sistema público de saúde, em torno de 10 mil libras, que seriam relativamente 60 mil reais por um período de internação de uma semana. Então, após 5 anos, o sistema ele consegue salvar aqui em torno de 15 mil libras por internação por ano, em decorrência desse tratamento. Então, tem uma redução significativa dos gastos de custo-efetividade após o uso da eritrocitaferese. Da mesma forma, a resposta foi positiva, em torno de 76% de diminuição de crise vasoclusiva, 33% de redução em hospitalização por dor. Então, sem episódios de dor, a qualidade de vida desses pacientes melhoraram significativamente. Aqui, como você vê nesse gráfico aqui, redução de crises por 9 anos, isso cai gradativamente.
Aqui o gráfico da esquerda mostra de 2011 a 2016, é, tempo de hospitalização para controle de dor nesses pacientes em crise vaso-oclusiva. No primeiro ano, cada paciente tinha, em média, 130 dias de hospitalização em um ano, né? E isso cai para 27 dias após 5 anos de tratamento crônico pela eritrostaferes, e aqui por 9 anos, abaixo de 20%. Então, essa experiência aqui do Reino Unido, ela é bem significativa, porque ela demonstra que a eritrostaferes ela tem um benefício clínico quando drogas não respondem ao tratamento do paciente falcêmico. Ela é conveniente porque ela melhora a qualidade de vida desse paciente pelo fato de que esse paciente pode fazer uma transfusão a cada 5, 6 semanas, em vez de a cada 2 semanas. Existe trabalhos de custo-efetividade provando que, apesar de ter custos relacionados ao investimento do capital, ao investimento da implementação do serviço, ao serviço de sangue e custos em relação a isso, mas mesmo assim ela é bem custo-efetiva, porque ela vai diminuir a quelação, a sobrecarga de ferro, consequentemente a redução da hospitalização e a redução, e tanto quanto a prevenção de complicações crônicas. Então, essa é a experiência do Reino Unido que eu estou mostrando para vocês, publicado em vários artigos, e, e fico contente que o Brasil passa por um processo agora de implementação para pacientes que necessitam de transfusão, e espero que isso se amplifique cada vez mais na rede pública de saúde, considerando que a maioria desses pacientes são pacientes pobres, que não têm acesso à rede privada, e eles estão 90, 95% na rede pública.